O relógio marca 6 horas da manhã. Você acorda, olha para o teto. Outro dia começa. Essa sensação de que o tempo avança sempre igual, sempre na mesma velocidade, é uma das mais constantes da sua vida. Uma certeza que você nunca questiona. E é exatamente por isso que o que a física descobriu vai te incomodar. Porque o tempo que você acha que está passando agora não é o mesmo que está passando a 10 quilômetros acima da sua cabeça. Não é o mesmo que passou para um astronauta que ficou um ano inteiro em órbita. Não é o mesmo que passaria se você estivesse perto de um buraco negro. O tempo dobra, acelera, desacelera, e os engenheiros dos satélites do mundo inteiro precisam corrigir esse efeito toda hora. Ou o GPS do seu celular erraria a sua localização em quilômetros. Mas tem algo que vai além da física relativística. Tem um grupo de físicos que hoje defende algo mais radical, que o tempo pode não existir de verdade, que ele é uma ilusão gerada pela maneira como a matéria do universo se organiza, que as equações mais fundamentais da física funcionam perfeitamente bem sem ele. E tem um terceiro problema: o tempo que você sente. O mesmo dia que parece durar uma eternidade numa fila de hospital, some num instante quando você está feliz. Seu cérebro fabrica uma versão própria do tempo, e essa versão é tão subjetiva quanto qualquer outra ilusão. Então, o que é tempo, afinal? Uma dimensão do universo? Uma ferramenta criada por civilizações antigas para organizar a colheita? Uma ilusão do nosso cérebro? Ou tudo isso ao mesmo tempo? É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Meu nome é Lécio, tudo bem com você? Espero que esteja 100%. E aqui é do canal Fato Proibido. O que é tempo? Sua resposta provavelmente está errada. Você já parou para pensar que a sua noção de tempo depende completamente de onde você nasceu? O ano que usamos hoje existe porque a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. O dia de 24 horas existe porque é quanto tempo a Terra leva para girar em torno de si mesma. O mês existe porque foi uma maneira de dividir esse ciclo em blocos úteis. Até o segundo, a menor unidade de tempo do nosso cotidiano, foi definida por muito tempo como 1, sobre 86.400 de um dia. Hoje, o Sistema Internacional de Unidades define o segundo como 9.192.631.770 ciclos de radiação emitidos pelo átomo de Césio-133. Parece preciso, e é. Mas o ponto é, ainda é uma oscilação que acontece na natureza e que os humanos decidiram usar como régua. Se tivéssemos nascido em outro planeta, com um ciclo orbital diferente, toda a nossa ideia de tempo seria completamente diferente. Isso já começa a revelar algo que a maioria das pessoas nunca parou para considerar. O tempo que a gente conhece é uma construção, uma ferramenta prática de que civilizações antigas criaram para organizar colheitas, noites e dias. Os egípcios já dividiam o dia em 24 horas. Os sumérios usavam ciclos da lua. Cada povo, no seu pedaço do mundo, criou a sua própria régua, e todas eram válidas dentro do seu contexto. Aí chega a física moderna e faz uma pergunta mais profunda. E se o tempo não for só uma ferramenta? E se ele for uma dimensão real do universo, como o comprimento, a altura e a profundidade? Foi um matemático alemão chamado Hermann Minkowski quem, em 1908, propôs isso pela primeira vez de forma matemática. Na visão dele, não vivemos em 3 dimensões.
Vivemos em 4. Largura, altura, profundidade e tempo. Você está parado vendo esse vídeo agora, mas no espaço-tempo você está se movendo o tempo inteiro. 1 segundo para o futuro a cada segundo. Foi com esse framework que Albert Einstein construiu as 2 teorias que mudaram tudo: a relatividade restrita e a relatividade geral. 2 teorias que já foram comprovadas por experimentos reais dezenas de vezes e que revelaram algo que vai contra qualquer intuição humana. O tempo não é igual para todo mundo. Ele muda, ele dobra, e quanto mais você entende isso, mais estranha e fascinante a realidade se torna. Mas se o tempo dobra, como isso funciona na prática? Tem como provar? Tem. E a prova você usa todo dia sem saber. A prova que você carrega no bolso. E o paradoxo que nenhum físico consegue ignorar. O GPS do seu celular funciona porque uma frota de satélite em órbita envia sinais com marcações de tempo extremamente precisas. Esses satélites ficam a cerca de 20 mil quilômetros de altitude, onde a gravidade é mais fraca do que na superfície da Terra. E é exatamente aí que o problema começa. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, onde a gravidade é mais fraca, o tempo passa mais rápido. E segundo a relatividade restrita, quanto mais rápido um objeto se move, mais devagar o tempo passa para ele. Os satélites do GPS se movem a cerca de 14 mil quilômetros por hora. Os 2 efeitos combinados fazem com que os relógios atômicos dentro dos satélites adiante cerca de 38 microsegundos por dia, em relação aos relógios na superfície. 38 microsegundos! Parece ridículo, né? Não é. Uma discrepância de apenas 20 a 30 nanosegundos pode representar vários metros de erro de localização. Se os engenheiros não corrigissem essa diferença usando as equações de Einstein todos os dias, o GPS acumularia erros de até 10 km por dia. Não existiria aplicativo de mapa que funcionasse. Isso não é teoria, é engenharia. E é o tempo se comportando de forma diferente em referências diferentes. E os humanos tendo que compensar isso para que a tecnologia funcione. E não foi só no GPS que a dilatação temporal foi comprovada. Em 1971, os físicos Affelin e Keating colocaram relógios atômicos em aviões que voaram ao redor do planeta em rotas diferentes. Quando aterrissaram e compararam os relógios com os que ficaram na Terra, havia diferenças pequenas, mas mensuráveis. Exatamente o que Einstein previu décadas antes. Em 1976, a missão Gravity Probe A levou um relógio atômico de hidrogênio a 10 mil quilômetros acima da Terra. O relógio, em altitude maior, marcava o tempo mais rápido que o par na superfície, confirmando a teoria com alta precisão. E aí vem a parte que envolve 2 gêmeos de verdade. Em 2015, a NASA executou o chamado Projeto Gêmeos Kelly. Os irmãos Mark e Scott Kelly são os 2 astronautas. Mark ficou na Terra. Scott passou 1 ano na Estação Espacial Internacional, viajando a 27 mil quilômetros por hora. Quando Scott voltou, a física confirmou o que previu. Ele estava 3 milissegundos mais jovem que o irmão. Fisicamente mais jovem. Não é ficção científica. É a dilatação temporal acontecendo com seres humanos reais. Mas tudo isso ainda está dentro do que podemos medir. O lado mais perturbador começa quando a física tenta responder uma pergunta que parece simples. Por que o tempo só anda para frente? Você nunca viu um ovo quebrado se montar sozinho. Nunca viu fumaça voltar para o cigarro. Nunca viu um copo cair e soltar de volta inteiro para a mesa.
A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia, o grau de desordem de um sistema, nunca diminui. O universo sempre vai em direção a um estado mais desorganizado. E essa direção, essa seta que aponta sempre para frente, é o que define o que a gente chama de futuro. A seta do tempo não vem de uma propriedade do tempo em si, vem da entropia. O Big Bang criou um estado de altíssima organização e desde então o universo está se desorganizando. E essa desorganização progressiva que nos dá a sensação de que o tempo passa. E é aí que Carlo Rovelli, um dos físicos teóricos mais respeitados do mundo e fundador da teoria da gravidade quântica em loop, entra em uma afirmação que vai além. Ele defende que o tempo pode simplesmente não existir como uma coisa real, que ele não é necessário para descrever o universo nas equações mais fundamentais da física, que o tempo é apenas a distribuição de matéria, que por causa da entropia dá a impressão de que está passando. Rovelli não está sozinho. Nas equações da mecânica quântica, a física que descreve o comportamento das partículas subatômicas, o tempo parece apenas como um marcador externo, não como uma dimensão ativa. Nas equações da relatividade geral, o tempo é fundamental. As duas teorias mais precisas da física moderna tratam o tempo de formas completamente diferentes. E por si só, já indica que a nossa compreensão do tempo está incompleta. Mas se o tempo é uma ilusão do universo, o que acontece com a ilusão que você vive dentro da sua cabeça? A ilusão dentro da ilusão. Seu cérebro fabrica o tempo que você sente. Mesmo que o tempo seja uma construção do universo, tem uma outra camada. O tempo que você sente é uma construção do seu cérebro. Pensa numa semana de férias que passou voando. Agora pensa numa tarde num consultório dentário, que pareceu durar uma eternidade. O tempo do relógio era o mesmo. O tempo que você sentiu era completamente diferente. A neurociência tem uma explicação para isso. O cérebro não tem um relógio interno único e preciso. Ele constrói a noção de tempo com base em quantas memórias novas está formando. Quando você está numa situação nova, viajando para um lugar desconhecido, aprendendo algo pela primeira vez, passando por uma experiência intensa, o cérebro registra mais informações por unidade de tempo. Quando você olha para trás, aquele período parece ter sido mais longo, porque tem mais memória armazenada. A rotina faz o oposto. Quando os dias são todos parecidos, o cérebro comprime a experiência, forma menos memórias distintas e, ao olhar para trás, aquele período parece ter sumido. É por isso que a infância parece ter durado para sempre e o último ano adulto parece ter passado num piscar de olhos. As crianças estão vivendo experiências novas todos os dias. Os adultos muitas vezes estão no piloto automático. Então, o que temos? Temos um universo onde o tempo físico é maleável, onde a massa e a velocidade o dobram. Temos uma física que discute seriamente se o tempo é algo que existe de verdade ou se é apenas um jeito conveniente de descrever como a matéria se organiza. E temos um cérebro que, mesmo dentro de tudo isso, ainda fabrica sua própria versão da passagem do tempo, moldada por emoções, memórias e atenção. O filósofo Immanuel Kant disse que o tempo não existe fora da mente humana, que é uma categoria que o cérebro projeta sobre a realidade. Mais de 2 séculos depois, a física moderna parece estar chegando perto de dizer a mesma coisa por um caminho completamente diferente. E Albert Einstein, que mais do que qualquer outro cientista revelou a estranheza do tempo, deixou uma frase que resume tudo.
Abre aspas. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Fecha aspas. Quero que você pense numa coisa antes de fechar esse vídeo. Se o tempo é moldado pelo universo, pelo seu cérebro, pela sua velocidade e pode nem existir como uma coisa real, o que isso muda na forma como você vive os seus dias? Coloque aí nos comentários, eu vou ler tudo. Fica com mais um vídeo aqui e obrigado por assistir.